2026 realmente é um dos anos mais estranhos da história em relação ao nosso ciclo econômico. Afinal de contas, estamos diante de uma recessão, vamos ter um crash, as coisas estão voltando ao normal. O que está acontecendo? E no capítulo de hoje eu quero falar sobre um dos riscos no mercado imobiliário que estão sendo apresentados, que podem influenciar a liquidez global para você colocar no seu radar, que é o private credit, né? E principalmente nos empreendimentos que a gente chama de multifamily, né? De apartamentos, etc., que são muito presentes no mercado imobiliário americano hoje. Então isso aqui foi uma apresentação, vai ser um pouquinho mais comprido do que, os meus capítulos tradicionais, sobre o resumo dessa conversa entre o George Gammon e o Ken McElroy, né, que é um dos maiores investidores de real estate aí nos Estados Unidos, principalmente nesse ramo do multifamily, e as oportunidades que ele está vendo também nesse mercado para você poder entender um pouquinho. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer se aprofundar, né, como que funciona a liquidez global, como funciona o sistema do dólar, euro-dólar, moedas, inclusive influenciando no Brasil, você pode se inscrever aqui no Substack, né, onde nós fazemos capítulos gratuitos como esse. Você também pode ler isso no formato de artigos, né, no seu e-mail gratuitamente todos os dias e diferente do YouTube, sem nenhuma propaganda. E você também pode acompanhar o nosso próprio portfólio. A gente publica gratuitamente os resultados, mas membros podem acompanhar em tempo real todas as mudanças que nós fazemos no nosso próprio portfólio. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo, é totalmente gratuito de você começar. Então vamos lá. Esse contágio que está sendo visto, né, ele já vem aí do private credit, ou seja, quando empresas privadas, né, têm determinadas operações que envolvem alavancagem, envolvem determinados resultados, né, de balanços, etc. E você teve alguns casos ali de fraude, né, que você viu nos Estados Unidos acontecendo. Inclusive, vários fundos estão começando a apresentar determinados problemas. Mas no capítulo de hoje eu quero falar principalmente sobre o setor multifamily e como que ele está ameaçando esse mercado de private credit nos Estados Unidos. E aí, segundo o Ken McElroy, né, onde o smart money está colocando o seu dinheiro nesse exato momento. Então, mas claro que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Isso aqui é simplesmente para você dar uma olhada no que está acontecendo. Então, a grande questão é que durante a pandemia, né, que ele chama aqui de pecado original de 2021, né, a crise de liquidez, o que nós estamos começando a ver hoje, inclusive outras empresas como a Cross Border Capital, né, do Michael Howell, também vem falando que a gente chegou no pico da liquidez e talvez agora a gente comece a olhar um pouco mais para baixo, né? Pode ser que isso mude com certeza, mas é a tendência por enquanto. Isso vem muito de simplesmente cálculo matemático, né, de especulação institucional, porque durante a pandemia, né, ali entre os anos de 2020 e 2022, você tem aquelas instituições, você tem os sponsors e os syndicators, ou seja, são aqueles que intermediam todas as... fazem o matchmaking, né, daqueles que querem investir para os projetos de fato que vão receber determinados investimentos, né, no mercado imobiliário. E aí, obviamente, que eles são baseados em documentos. Você faz aquelas projeções, o business plan, etc. Então você teve várias projeções que foram irreais, segundo eles, né, mostrando ali números que na verdade não eram bem assim. E aí você também tem a parte da dívida tóxica, que é o financiamento ali em cima de taxas flutuantes, etc. O Fed acabou afetando também bastante essa parte, né, para o cálculo. E a alavancagem também foi muito grande, né? E aí você criou uma situação onde você passa um business plan de uma premissa que acaba não existindo, o que acontece, né, em muitos mercados, inclusive. Então aqui o Ken McElroy meio que descreveu isso como sendo a tempestade perfeita, porque você tem três forças que estão esmagando ao mesmo tempo todo esse mercado. Então acabou criando ali uma situação onde não tem mais como se sustentar. Primeiro, a reprecificação dos juros. Então, o custo de capital que estava atrelado a essa dívida que é flutuante, ele acabou disparando, né, e tirou a margem de lucro que tinha sido planejada inicialmente para aqueles fundos.
Aí, número 2, você teve uma explosão das despesas, ou seja, você teve ali uma inflação de serviços, os salários, etc. Você teve falta de mão de obra, você teve até uma parte ali em relação na construção civil, né, da própria imigração americana, e você também teve a disparada dos seguros residenciais. Então você teve várias apólices aí que subiram, né, que ele falou ali de 3 milhões para 4 milhões, e também o aumento dos impostos em relação ao que se tinha antes. E, ao mesmo tempo, você teve um choque de oferta. Então, você teve 500 mil unidades que foram construídas na época da dívida barata, chegaram ao mercado simultaneamente, e aí acabou meio que matando esse poder de precificação dos aluguéis. Então, chegou um momento que foi um teto ali que acabou criando uma série de problemas para você poder manter o valor do financiamento em relação àquelas unidades. E aí também criou-se um outro problema onde a ocupação daqueles imóveis também foram maquiados. Então, o que acontece? É bem diferente do que a gente tem em 2008. Para o público, você dá uma olhada assim e fala, não, a ocupação tá boa, as pessoas estão ali, elas estão pagando os seus aluguéis, etc. Só que então, assim, não aparenta fisicamente você ter uma crise específica. Então, o problema está nos balanços, o problema está no fechamento em relação ao spread que você vai fazer nessas operações. Então, o que acontece? O resultado, de fato, né, contábil, acabou criando uma série de problemas. Então, ele aparenta estar muito bem com as pessoas ali, prédios ocupados, só que essa receita acaba não conseguindo ser suficiente para manter o fluxo dos fundos de pé e manter o capital fluindo. Então, esse que é o problema. Quando você começa a secar esse pool de liquidez e não começa mais a entrar tanto como entrava antes, aí você já tem aquelas grandes preocupações sobre próximos projetos ou mesmo manter o financiamento daquele primeiro projeto em primeiro lugar. E aí você tem, né, o colapso do sponsor, o congelamento de liquidez, e um vai atraindo ali para o outro. Então, como é que funciona mais ou menos? Assim, se a gente fosse colocar um cenário possível, claro que isso aqui é uma possibilidade, apesar de que o Ken McElroy está dizendo ali que nós temos motivos para acreditar, ele está vendo isso acontecer no mercado nesse exato momento, é o seguinte: você tem o operador multifamily, que ele começa a ficar apertado, o fluxo de caixa não está indo muito bem, e ele acaba tendo que entregar chaves ao seu credor, ele não dá conta de pagar o endividamento atual. E aí você começa o contágio em cima do mercado private credit. Então você tem ali bilionários, né? Você tem fundos, hedge funds, eles acabam absorvendo isso, né? Acaba virando um certo ativo tóxico, e ele força a vender abaixo daquele valor do equity, né? Então você começa a queimar ali, porque ninguém quer ficar com os imóveis, você quer o dinheiro, né? Você quer a liquidez voltando. Só que o problema é que esses private credit, esses fundos de private credit, foram também financiados por bancos e instituições. E aí o problema começa a ficar pior, porque esses bancos tradicionais que deram essa alavancagem, né, que permitiram essa alavancagem desses fundos para poder investir nesse setor, né? E aí você teve vários, assim, aquilo que você achava como colateral, né, que é o próprio imóvel, etc., acabaram tendo reprecificações muito bruscas, né? Então você acaba tendo que reprecificar uma dívida podre, colocar no seu balanço, absorver, etc. E quando isso acontece, isso é deflacionário, porque se um banco começa a ter determinados rombos no balanço, ele tem que contê-los, o que tira a propensão dessa instituição de prover crédito na economia real, fazendo com que a economia real seja de fato afetada. Tudo isso é economia real, porque se trata, né, do multifamily, não é uma coisa puramente financeira, só que uma coisa vai engrenando e vai levando consequências para outra. E isso cria todo esse ciclo, né, de feedback. Então você começa ali por um crédito restrito, aí o crédito restrito não permite que os empregos surjam, né? Porque você não tem expansão de crédito para as empresas, então se não abrem-se novas vagas e as empresas mantêm os seus funcionários ali, que eles podem até não poderem mais, e aí aumenta o desemprego, e aí você começa a ter as demissões. Quando você demite, essas pessoas já não têm
como pagar os próprios multifamily, porque a grande parte das pessoas moram hoje num multifamily, né? Você tem ali, o multifamily é como se fosse um bloco ali de apartamentos onde uma só empresa é dona de todas elas. Você não pode comprar um apartamento, né? Então, só que se você falha no seu pagamento, você tem 3 dias ali para sair do seu apartamento, senão alguém te tira de lá, né? Então, essa inadimplência acaba forçando, né, bastante essas pessoas saírem. Aí isso cria o quê? Queda de ocupação. Aí a receita do multifamily cai e aí você tem mais calotes no private credit. Então é meio que uma espiral que vai criando uma série de problemas e uma das atenções que estão sendo dadas agora ao private credit é justamente isso, para que esse ciclo não aconteça de fato. E aí que vem a grande diferenciação que ele fez sobre 2008 e o que a gente está vendo agora. Então, em 2008, ele até tinha lembrado, para quem lembra, né, do que aconteceu, eu também lembro muito bem, foi muito visível, né? Pessoas moravam em motorhomes, etc., não tinham para onde ir, foi uma coisa generalizada, passou em todos os noticiários, bairros ficaram vazios, falências, etc., bolsas despencando. Só que aqui ele descreve isso como um colapso silencioso, que confirma bastante a teoria do próprio Jeff Snyder da depressão silenciosa, né, da economia, onde as coisas vão sendo arrastadas, vai aquela coisa de lado e dá um senso de normalidade porque não está em recessão, porque ninguém declarou que está em recessão, mas na verdade a vida das pessoas vai piorando cada vez mais. Então é um movimento bastante silencioso e muitos inquilinos, inclusive, continuam pagando aluguel. Assim, você vê que fisicamente as coisas continuam acontecendo. Você não vê assim aquelas grandes saídas, mas você também não enxerga o rombo dessas dívidas nas instituições e como que eles estão tentando absorver tudo isso. Então, provavelmente já está sendo um dos focos de preocupação, né, no mercado de crédito e talvez um dos motivos pelo qual o Fed vem querendo agir em cima disso para que não falte liquidez, porque você precisa manter os empréstimos funcionando. E aí, claro, né, ele fala como o smart money tá justamente agindo sobre isso, né? Quem tem cash nesse momento está numa condição muito confortável, literalmente. Ele falou, literalmente eu estou esperando, porque as oportunidades agora que começam a abrir para quem tem o cash, porque justamente esse markdown do preço, né, esse corte que você tem que fazer no preço, onde você teve muitas promoções, inclusive, e eu vejo isso literalmente acontecendo em condomínios em Miami, por exemplo, onde você vê promoções de 3 meses grátis, por exemplo, né? Então assim, pode entrar no condomínio, os 3 primeiros meses são grátis, já tem condomínio fazendo 5 meses grátis, justamente para poder ter um nível de ocupação maior. Só que isso acaba criando um grande desconto no seu equity ou no seu fluxo de caixa, mesmo que você receba menos do que você esperava para manter aquilo, porque é melhor do que zero. É como se fosse ali um voo, né, um avião, etc., tentando ocupação máxima, um hotel para tentar preencher para que aquilo possa, pelo menos, sobreviver em relação aos custos que você já se comprometeu com o seu capital. Então, você está vendo várias ali oportunidades de fundos que nesse exato momento estão comprando cada dólar a 50 centavos, basicamente. E aí ele está vendo ali vários projetos que estão nesse momento perto ali de entrar em colapso matemático em relação a viabilidade daquele processo. E muitos colocam demais a esperança em relação à queda dos juros, né? Se os juros caírem, tudo vai se resolver com o passe de mágica, mas a gente também fala bastante nesse podcast como que simplesmente a queda dos juros não é essa varinha mágica, porque o problema se trata de empregos, o problema se trata de renda. Mais ainda, quando nós temos a grande incerteza sobre inteligência artificial, você percebe? Então junta uma quantidade exorbitante de incertezas que fazem com que a pessoa literalmente não tenha ela não se sente confortável em fazer nenhum tipo de movimento, nem a empresa para contratar, nem a pessoa para querer mudar de carreira, fazer alguma outra coisa, porque ela morre de medo de perder o seu próprio emprego, né? E você está vendo ali uma quantidade muito grande
né, de aumento de eficiência, né, que está sendo literalmente o tema que ele falou aqui, é no hire, no fire, ou seja, ninguém está sendo contratado, mas também ninguém está sendo demitido. Então você vê empresas ali tentando alavancar, né, os seus talentos internos, melhorar. Ele até mesmo falou, eu estou tentando dobrar minha capacidade produtiva, mas sem fazer nenhuma contratação. Então, alavancando quem já está aqui, porque eu também não quero demiti-los, mas também não consigo contratá-los, e eu quero aproveitar ao máximo que a inteligência artificial tem para poder oferecer. Então, um cenário bem assim, você tem alguns que estão esperando para ver o que vai acontecer, alguns que já estão tentando agir, etc., e outros que vão ser pegos completamente desprevenidos, né? Só que aqui ele fala também de como que nós temos um grande abismo de acessibilidade para aqueles novos compradores de imóveis. Então, hoje, nos Estados Unidos, a diferença entre o custo de uma hipoteca, né, que é o famoso mortgage de 30 anos, e o aluguel, ele está chegando ali a $1.000. Esse gap faz com que seja praticamente aquele que ele chama aqui nos Estados Unidos de no-brainer, né? Você não precisa nem pensar, alugar é melhor nesse exato momento do que você comprar. E aí fica alimentando, né, o setor de aluguéis. E aí, porque literalmente as pessoas não estão conseguindo se qualificar para ter uma chance de dar entrada num mortgage, né? E principalmente como o crédito também, o endividamento dos americanos aumentou significativamente, etc. O credit score das pessoas também vem caindo bastante. Então, essa classe média que vem sendo esmagada, né, que é o que a gente sempre fala nesse podcast, que é o K-shaped economy, ela acaba sendo forçada para mudar para o multifamily. O multifamily está abarcando grande parte desse pessoal, porque é a forma mais barata de você entrar. Inclusive, até você vê aqui, né? Eu vejo isso na prática, né? Se você quer uma casa, você precisa ali dar uma entrada primeiro, mesmo que eu tô falando de aluguel, não tô nem falando de compra. Então, tô falando assim, você tem que dar, chama de first, last e deposit. Então, você paga a primeira, paga a última, mais ainda uma caução. Então, são 3 aluguéis que você tem que pagar. E muitas vezes no multifamily, você consegue entrar já com a primeira dentro do seu apartamento. Às vezes você pode pegar um garantidor, empresas terceirizadas. Então, o multifamily é muito mais simples, você faz tudo online. Então, essa conveniência acaba criando esse tipo de mercado que você vê cada vez mais, mas ao mesmo tempo deixa cada vez mais distante o sonho da casa própria, ou pelo menos de morar numa casa, né? Porque a maioria dos multifamilies são apartamentos, etc., para o americano médio. E aí, ele estima aqui que também tem um efeito queima de estoque, né, que o excesso de 500 mil unidades será totalmente absorvido, principalmente ali no multifamily, mas o custo do capital paralisou essas novas construções. Então ele acha que aqui na Flórida, inclusive, você tem uma quantidade grande de projetos que ainda precisam ser construídos, ainda tem uma quantidade maior por vir, né? Então que vai fazer com que preços caiam, só que no multifamily vai chegar um momento que vai começar a inverter a partir de 2027, né? Dependendo dos estados, você também tem aqui no Texas algumas tendências, dependendo do estado, os preços estão subindo, dos estados o preço está caindo. Então, os Estados Unidos, nesse exato momento, estão ali numa grande movimentação, né? Tem gente saindo da Flórida indo para Nova York, tem gente voltando, inclusive, quer dizer, saiu da Califórnia, foi para o Texas ou para a Flórida e agora estão indo para o Midwest, por exemplo. Então, isso é uma grande... um dos grandes movimentos que estão acontecendo agora, que estão meio que reorganizando tudo isso diante de um mercado bastante congelado, né, com pessoas sem renda, casas muito caras e vendedores que não realizaram, que os preços não são como antigamente. Então, bem interessante assim, né, e criando várias oportunidades também para quem trabalha nesse mercado. Então, aqui ele fala, né, você identificar esse tipo de rachadura, você ter uma operação que possa sobreviver a essa especulação, né, para que você consiga sustentar dos dois lados, né, o custo do empréstimo junto com a sua receita, e quem tem cash acaba sendo o rei, né? Então o comprador. Então, estamos diante de um mercado comprador. Mas aqui, como a gente se preocupa mais não somente com a parte do mercado em si, mas com a liquidez que isso cria, isso é muito importante a gente avaliar se de fato essa sequência
de acontecimentos aqui, né, em relação ao contágio, de fato vai ocorrer, ou se teremos medidas que vão tentar mitigar isso daqui. Mas uma coisa para você colocar no seu radar, né, como que o private credit e principalmente esse mercado do multifamily, que eu não vejo muita gente falando sobre esse assunto, então resolvi trazer hoje para vocês nesse capítulo um pouquinho mais parecendo com a Universidade Omnimacro, né, que a gente faz todos os fins de semana, se você quiser se aprofundar. Com certeza a gente vai sempre trazer aqui cada vez mais ferramentas para que você possa sempre tomar a melhor decisão para os seus próprios investimentos.